Contei a história de quando eu fui conversar com o Divaldo no ano passado e ele me revelou por que meu filho havia falecido tão jovem. E aí, nesse dia que ele contou por que ele tinha falecido tão jovem, me contou a história, e foi assim uma virada de chave para mim imensa, porque eu tinha uma sensação assim de... eu acho que teve algum desleixo, acho que teve algum deslize, tem alguma desatenção. Não, eu não precisava, não é possível, ele foi jovem assim, não dá, não combina, né? Ana, aí a gente vê lá no YouTube, né, muito estudo, palestra sua ali, e às vezes é lógico que o palestrante ele traz ali alguns aspectos pessoais, né, mas muitas vezes não, né, a gente fica sem saber, né, e como a gente estava até conversando ali antes, é legal a pessoa ver que muitas vezes o caminho pode ser parecido ou igual, né, daquele tarefeiro que está no bem, né. No teu caso, você já veio de família espírita ou teve algum contato com a doutrina? Em que momento, né, que você pode dizer? Rapaz, a história é longa, hein? Vai deixar eu contar. Sim, com certeza. Então, quando eu nasci, os meus pais já tinham uma casa espírita nos fundos da minha casa. Eu nasci num bairro aqui de Santa Teresa, muito antigo. Aqui no Rio de Janeiro, esse bairro é um bairro português. Ele fica no alto do morro, então é um lugar de difícil acesso e é quase como se fosse uma cidadezinha pequena. Então, meu pai e minha mãe médium, psicofônica, e meu pai era coordenador da reunião mediúnica. Então, eles abriram palestras públicas, tinha passes, tinha evangelização de crianças, reunião mediúnica. E isso era assim, um quintal grande, meu pai mesmo construiu uma sala maior e uma pequenininha. Então, quando eu cheguei, eu sou a quarta filha de 5, quando eu cheguei, eles já estavam nessa atividade há muito tempo. Então, eu não vi o começo, como é que foi esse começo. Mas eu sempre estive envolvida com essas atividades deles, cestas básicas, atendimento à comunidade. Então, era assim, muito forte isso. Então, a nossa convivência familiar e casa espírita era quase que uma coisa só. Então, tinha gente indo na minha casa todo dia para ser atendido espiritualmente ou materialmente. Então, se alguém queria doar coisas, doava lá em casa. Então, lá sempre tinha sacolas de roupa, sacola de sapatos, mantimentos, e aqueles que precisavam também vinham. Então, foi um trabalho assim, social imenso, né, na nossa região. E eu conheci a doutrina assim. Aliás, eu levei um tempo para entender que existiam outras casas espíritas. Eu, assim, pequena, eu achava assim que aquilo era um universo único. Sim. Depois é que eu entendi que tinha movimento espírita, um monte de outras casas espíritas como a nossa e tal. E aí eu entrei para o movimento espírita propriamente dito. Aí é que eu fui frequentar a mocidade espírita e aí a minha trajetória... Em outras casas. Em outras casas. E seus pais continuavam com... Continuavam lá com um atendimento mais dos adultos, porque não tinha a mocidade espírita na nossa casa, né? Então, a minha trajetória foi crescendo, assim, de espaço, né? Então, eu comecei a evangelizar, eu tinha 13 anos, e depois segui com palestras, estudos... Então, assim, até mesmo as questões mediúnicas, assim, de reuniões, para você já era sempre... normal? Naturalidade. Muito normal. O fenômeno mediúnico era uma coisa, assim, da hora, né? Assim, comum. E da minha mãe dar passo na gente em tudo aquilo que a gente sentisse, dor de cabeça, virose, né? Então, era uma coisa comum. E muitos médiuns transitavam na nossa casa também, né? Se formaram, aprenderam a mediunidade. Então, eu conheci aqueles espíritos protetores da casa, né? Muito pequena, conversava com eles, os escutava. Então, eu realmente... Materializado ou não, através de psicofonia? Não, através de psicofonia. Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada por isso, porque eu conheci o espiritismo pelo coração, né? Pela família, um lugar seguro. Então, meu pai era muito estudioso, meu pai era imigrante, meu pai árabe, veio para o Brasil jovenzinho, e mais tarde que ele conheceu minha mãe, mas ele teve uma estrada, ele não era espírita de berço, né? Ele aprendeu o espiritismo com a minha mãe, e assim... criaram um grande trabalho juntos. Né? Olha, que legal. E aí você fala que o trabalho vai desenvolvendo, aí a princípio já é com palestras, como que vai... Não, primeiro eu comecei na evangelização e na mocidade, e as palestras foram chegando aos poucos. Né? Enquanto movimento jovem, eu participava de comércio, eu ia a todas as comércias, encontro de todos os jovens. Eu sou de uma época que as mocidades eram cheias, lotadas, assim.
E encontro de jovens era uma coisa muito grande. Então, era muito prazeroso isso, ir na outra casa espírita. Então, os jovens visitavam a juventude das outras casas. Então, tinham muitos eventos jovens, né? Com muita música, né? Que é uma coisa que atrai muito. O jovem é cantar junto, tocar violão, enfim. Mais tarde, quando me tornei adulta, é que eu entrei para os trabalhos de mediunidade e fazer palestras públicas e assim por diante. E nos cursos, assim, qual que é a maior qualidade, assim, para o curso que... Você dá os cursos lá na sua casa, né? Lá na nossa casa eu sou responsável, como eu sou da fundação da casa e coordeno os estudos da casa, a prevalência e onde a gente tem maior público, a gente tem um público bom para as palestras espíritas, mas os grupos de estudo têm mais atração, porque nos grupos as pessoas têm a oportunidade de se colocar, de falar de si, de se compreender melhor. Então, como eu tenho uma formação psicoterápica, eu aproveito esses instantes de grupo de estudo para poder trazer para eles exercícios de autoconhecimento e de aprofundamento desses conhecimentos na experiência cotidiana, né? Então, por isso que tem. E qual você acha que é a maior dificuldade que as casas têm tido, assim, com relação aos cursos, de modo geral? Então, porque fica mais... É mais seguro para quem ainda não tem algum tipo de prática com isso, de coordenar grupos, porque não é tão simples coordenar um grupo. Você precisa ter alguma prática com isso, algum treino com isso. Então, na nossa casa, nós temos uma atividade chamada roda de conversa. Então, mas a gente faz o treinamento desse coordenador. A gente ensina ele a coordenar grupo, a liderar diálogos, a poder fazer uma correlação da teoria com a prática. Então, precisa de uma certa capacitação para isso. Não precisa ser uma capacitação técnica, mas aprender a lidar com essas adversidades naturais de um trabalho novo. Então, eu acho que tem lugar para tudo na Casa Espírita, né? Então, o público da palestra, ele é aquele público que está chegando, que ainda tem medo, acha que vai acontecer manifestação de espírito na sala, enfim, né? Quem vai para as rodas de conversa, quem vai para os diálogos, já está um pouco mais à vontade e quer se compreender. Tem vontade de contar o que acontece consigo. Então, eu acho que são atmosferas diferentes, né? De um público para o outro. E ao mesmo tempo que ele traz ali a sua dor da vivência, ele também quer essa relação com o espiritual. Aprender o espiritismo no mesmo momento ali? Sim, é claro que as pessoas que não têm muita clareza do que o espiritismo vêm com uma ideia de consulta ainda, né? Sim, Quer porque saber... aí, porque assim, vamos supor, essa roda de conversa já pode ser a primeira que a pessoa não pode. precisa ter passado por nenhuma outra. Não tem pré-requisito. Então, às vezes, ele quer saber, quer receber uma carta de um ente querido que morreu, quer saber tirar um encosto, né? Então, tem esses pedidos. E a gente tem ali aquele momento de esclarecimento, né? Eu acho que também é uma boa porta de entrada, né? Que legal. Eu tenho 3 livros publicados, sendo que o primeiro, ele abre essa porta na minha vida que não era algo que eu sabia fazer, né? O que aconteceu é que em 2016, meu filho mais novo faleceu de um infarte. E naquele mesmo ano, eu estava passando férias, assim, tentando, né, me recuperar numa casa de praia próxima à minha. E eu pensava, quando eu estava na praia, foi uma ideia curativa que eu tive comigo, de poder, diante da natureza, me equilibrar, melhorar. E eu dizia o tempo todo isso, né? Olha, Senhor, eu não sei o que fazer com essa dor tão grande, né? Então, eu, por exemplo, fazia coisas assim. Eu olhava para as ondas do mar e eu pedia que Deus levasse essas dores tão grandes. E quando as ondas viessem, trouxesse um pouco mais de serenidade, de calma. Fiz muito pedido isso, né? Me ajudar a voltar a ser quem eu era. Porque é engraçado, não, de curioso, né? Quando a gente passa uma experiência muito traumática, uma dor muito intensa, a gente vive como se fosse assim, num limbo. Parece que a gente não... A gente está aqui, mas não está. Assim, metade de você está, a outra metade está em algum lugar assim perdido, né? Tinha dias assim que eu ia pegar o metrô, eu chegava no meio da estação, eu falei, já não sei mais para onde é que eu estou indo. Ou eu entrava no supermercado para fazer compra, eu não conseguia sair do supermercado. Me esqueci o que se faz para sair do supermercado. Então, assim, as coisas cotidianas, elas perdem
direção, orientação. E isso foi um grande processo de cura da minha alma, né? Me reencontrar de novo, voltar a ser eu. Queria ser eu, não conseguia, sabe? Pensamento curto, memória que escapa, dá vontade de chorar toda hora. É um momento que você vive realmente um lugar meio estranho, né? Que a gente chama de luto, é isso. Você precisa tecer de volta a sua ligação com o mundo, com a vida, dá vontade de ir embora. Dá vontade de você ir para onde esse ente querido está, que você não sabe muito bem aonde. E aí, então, eu quando fui à praia, eu pensava isso, né? Olha, eu preciso dessa força de você, assim. Para mim, mar é Deus, céu é Deus, né? Tudo que é maior do que eu. E eu fui entendendo que quando a gente se encontra com algo maior do que nós, a nossa dor tem lugar, porque é uma dor gigante, que ultrapassa seu corpo, né? Ultrapassa sua mente, né? Então, por exemplo, às vezes eu ia assim para um lugar que tivesse uma palmeira muito alta, muito, muito, muito. E aí eu encostava as costas e eu olhava para cima. Assim, ai, graças a Deus, alguém maior, algo grande, então eu posso descansar. E fiz várias coisas assim. Um desses momentos que eu estava lá na praia, recebo eu um telefonema da Divina, que é da Rádio Fraternidade. Ah, nós vamos fazer um congresso aqui em janeiro, isso era dezembro. E tem uma oradora nossa, que é a Sandra Borba, do Rio Grande do Norte. Ela era a estrela do evento. E ela não tem condições de poder vir. Nós precisamos urgentemente de alguém. Você pode? Eu disse, mas eu não tenho condição de falar. Vou falar do quê, gente? Eu tô com a memória meio esquisita, assim, não vai rolar, tal. Ah, mas pensa com carinho, não responde assim tão rápido, pensa, não sei o quê. E tá bom. E aí nesse momento que eu estava pensando lá na praia, pedindo a Deus que levasse tudo, aí pensei, e se esse for o caminho que Deus está me dando? Assim, você não falou que queria melhorar, minha filha? Então, aí, talvez seja isso. E aí... A resposta do pedido. eu falei, então, vai ver que é isso, né? Um jeito de melhorar é você trabalhar em alguma coisa diferente do que você faz. E aí eu aceitei esse pedido e fui falar nesse evento deles. E quando terminou, o Rubens, que coordena a rádio junto com ela, disse, o que você acha de fazer um programa semanal para a nossa rádio, de 10 minutos? Aí eu, de novo, pensei, não, mas eu nunca nem fiz programa nessa vida, falar em rádio, então... E ele, não, mas pensa com carinho e tal, pensa no nome. Não responde agora. Não responde agora, fala o que você quiser. Eu, tá bom. Aí fiquei pensativa. E um programa, o que eu vou falar, gente? Eu acho que eu não tenho o que falar, não dá, eu não tenho muito assunto e tal. E, bom, enfim. No dia seguinte, volto eu, que eu tinha que falar no dia seguinte. Aí aparece um médium chamado Júlio de Carvalho, que é do Instituto Espírita Amor, que é de uma cidade chamada Pratinha. E aí ele disse o seguinte, olha só, o Júlio de Carvalho, ele é psicógrafo de cartas consoladoras. Eu não conhecia. E aí ele se apresentou, olha, eu faço psicografias e tal. E o nosso Instituto Espírita Amor, que só recebe mães e pais enlutados, vai ter Dia das Mães agora, em maio. Isso era janeiro, em maio. E eu gostaria muito que você pudesse falar para as pessoas. Eu falei, não é possível. Eu falei, meu filho, eu queria receber a sua carta consoladora, não tem condição de eu falar. Ele, mas jura que não dá para você falar? Eu, olha, já estão querendo que eu faça um programa, eu vou falar lá sobre o quê? Nada, fala... ele tem um tema. Tem esse tema aqui. Eu falei, então tá bom. Então eu vou falar esse tema aí para você. Tá bom. Aí eu fui para casa, volto eu para o Rio de Janeiro, isso é em Minas, estou voltando para o Rio de Janeiro. Assim, gente, 3 trabalhos. Fazer a palestra, fazer o tal do programa e ir no Instituto Espírita Amor. Isso deve ser armação. Uma armação, um complô do céu. E voltei para casa animada, num clima completamente diferente do que eu tinha ido, né? E o que aconteceu? Quando eu fui lá no Centro Espírita Amor, para fazer o tema, na hora que eu estava sentada, me preparando para falar, o Simão Pedro falou antes de mim, e eu estava com a minha palestra pronta para falar o tema que ele tinha pedido. Não era das cartas, não, né? Não era. O que acontecia? Enquanto a gente fazia a palestra, ele ia fazendo as cartas. Tinha uma multidão na minha frente, assim, sei lá, umas 400 pessoas. Era muita gente, 400, 500 pessoas, não sei, é um público muito grande. Imagina umas 500 pessoas esperando uma carta. Aí eu
estava me preparando para falar e aí veio uma intuição, assim, eu não sou psicofônica, mas eu tenho muita intuição, ideias que vão chegando na hora que eu estou falando, enfim. E aí era assim, fala do como foi a sua experiência, que é igual a deles. Aí guardei tudo que eu tinha, deixei na bolsa e fui falar. Fui falar para eles, foi emocionante para mim, para eles. E quando acabou, me lembro de um senhor muito sofrido que falou assim, minha filha, eu só acredito no que você está falando porque você passou a mesma coisa que eu. Então, porque a pessoa precisa ser espírita para ir num evento desse, para receber a carta qualquer um. Sim. Então, eu fui entendendo que quando a gente passa por uma experiência, a gente tem algum tipo de autoridade sobre aquilo. E fui entendendo a importância de eu poder falar sobre como é que eu pude lidar, os caminhos que eu usei para poder sair do estado da tristeza profunda. E aí, quando chegou no final do ano, eu tornei todos esses programas que foram áudios, eram áudios só, foi a minha filha que me deu essa sugestão, para tornar esses áudios um livro. Esses áudios tinham, e tem esse nome até hoje, Palavras para a Alma, e esse livro tomou esse nome. E como é que eu construí esses áudios que eu não sabia como? Eu decidi fazer o seguinte, o que eu estava sentindo naquele dia era o áudio. Então, se eu estava sentindo culpa, acho que eu não cuidei direito do meu filho, foi por isso que ele morreu. Aí eu falava sobre isso. Se eu estivesse sentindo medo, então era sobre medo que eu falava. E assim eu fui construindo os programas do ano. E esse livro foi um sucesso, então. Depois disso, os outros nasceram. Para o pessoal que quiser o Passos... Palavras para a Alma é o nome do livro. Palavras para a Alma. Bota na internet que vai aparecer a editora, pede e chega na sua casa. Perfeito. Aí os outros... Bom, e aí, na verdade, no Palavras para a Alma, eu não falo sobre luto. Mas ele é um livro extremamente consolador. Hoje eu compreendo melhor por quê. Porque o clima emocional desses programas era... Então, quem está sentindo uma coisa parecida se sente consolado. Então, costumam muito dar meu livro para pessoas que perderam entes queridos. Foi um feedback que eu recebi, achei interessante. Por que dói tanto quando morre um ente querido? Porque todo vínculo, todo laço afetivo, quando a gente constrói, inevitavelmente você constrói futuro com ele. Então, eu, que era mãe, eu imaginava eu educando meu filho, vendo ele casar, vendo ele trabalhar, vendo ele tendo filhos, enfim, era eu e ele. E, claro, toda a família. Mas eu tinha futuro com ele. Então, quando se vai, esse futuro todo se desfaz. Fica um abismo, um vácuo. Como é que eu vou prosseguir? Se ele está aqui na minha paisagem, junto, como eu não vou ver mais? Não vou mais abraçar, não vou tocar, eu não vou sentir. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade, por exemplo, de mudar de casa. Eu queria muito mudar de casa, porque a casa ficou grande. Ele era o mais jovem, né? Eu imaginava que a gente ia morar ainda juntos muito tempo. Então, a dificuldade que eu tinha de mudar de casa era assim, mas aqui foram as últimas coisas que a gente viveu junto. Como eu vou me despedir desses espaços, dessas coisas? Porque não tem nada mais. Doar as roupas, tirar os sapatos, tudo. Você tem que tirar tudo. Então, vai criando um espaço grande por dentro. Então, não é uma coisa de você saber que a vida continua. Não é racional, Não é racional. Eu sei que a vida continua. Mas é um reconstruir que vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer um renascimento. E cada um tem seu tempo, né? E cada um vai ter o seu tempo para esse renascimento. Então, eu vou ter que aprender uma coisa que eu ainda não sei, que é estar junto com meu filho em dimensões diferentes. Eu sei a dimensão terrena, mas a dimensão espiritual ainda não está à mão para mim. E você pode pensar assim, mas você já morreu tantas vezes, ainda não se acostumou com isso? Pois é, eu acho que a gente não se acostuma mesmo. Porque quando a gente se vincula, tem um para sempre que aparece junto, embora a gente não diga. Então, tudo que é impermanente, tudo que é provisório, tudo que se desfaz, para nós é uma grande dificuldade. Então, quanto maior é a intensidade da sua entrega numa relação, mais dolorida vai ser a despedida dessa relação. Então, qual é a diferença de ser espírita, já que eu sei que a vida continua? É que, ao saber que a vida continua e que eu tenho a possibilidade de conexão com ele numa outra dimensão,
não há desespero. Eu não senti desespero em momento algum. Tanto que no dia do enterro, eu consolei muita gente. Não por alguma coisa superior que eu tenha sentido, é porque de verdade para mim a vida continua. Só que esse momento da transição é dolorido. Não dá para achar graça e viver isso alegremente. Mas tem ali um momento em que eu vou ter que dizer até já, mas esse ínterim, até ele se recuperar, e eu também, vamos precisar, cada um, cuidar um pouco das suas feridas, porque, na minha perspectiva, o desencarnado também passa por luto. Não é só quem fica, ele também. Porque o desencarnado, ele também vai ter que se refazer. E ele deixou mais pessoas, né? Muito mais. Muito mais, né? Você sabe que eu tive na Mansão do Caminho? Esse vídeo já viralizou aí, não sei quantas milhões de pessoas já viram esse vídeo, em que eu contei a história de quando eu fui conversar com o Divaldo no ano passado, e ele me revelou por que meu filho havia falecido tão jovem. E aí, nesse dia que ele contou por que ele tinha falecido tão jovem, me contou a história, e foi assim, uma virada de chave para mim imensa, porque eu tinha uma sensação assim de... eu acho que teve algum desleixo, acho que teve algum deslize, tem alguma desatenção, e não precisava, não é possível, ele foi jovem assim, não dá, não combina, né? E aí o Divaldo me explicou que, na verdade, ele tinha uma experiência de suicídio em alguma encarnação anterior e ele precisava esgotar 20 anos, que tinham ficado faltando na contabilidade divina, né? Então, por isso que ele ficou 20 anos com a gente aqui, 19 para 20. Quando eu retorno à Mansão do Caminho, eu conto essa história, foi esse vídeo que viralizou. Quando eu acabei de contar a história, acabou a palestra, eu atendi um tanto de mãe, essa é a história do terceiro livro, que eu atendi as mães todas e tal. Quando eu voltei para falar com o Divaldo, quando eu terminei, ele falou assim, você sabe que seu filho esteve aqui, assistiu a sua palestra. Eu falei, é mesmo? Não, que alegria ele veio, eu fiquei muito feliz. Sabe o que ele me disse? Que morrer é fácil, é até bom. O difícil é deixar as pessoas queridas. E não é. Então, isso confirma a minha ideia. É luto para eles também. Poder, porque olha só, desencarnar é diferente de morrer. Você pode desencarnar, você sai do corpo, mas ainda não morreu. Você está apegadão na vida aqui material. Então, desencarnar e morrer também é um processo. Eu poder viver como espírito imortal que sou. Então, abraçar a realidade nova, olhar os meus entes queridos e compreender que eles seguem, eu também sigo, refazer planos, me envolver com tarefas no mundo espiritual. Eu não consigo imaginar, porque eu já esqueci da última desencarnação minha, como é que é você passar 24 horas sem corpo. Porque a gente... tem tudo corporal aqui. Você tem hortifruti para resolver, pagar conta no banco, né? A gente tem muita coisa material para se envolver e gastar o dia. Como é que é você gastar 24 horas sem corpo? Então, tem que acontecer um aprendizado para isso. Então, eu acho que assim como acontece um aprendizado aqui para quem fica, de refazer sua vida sem esse querido, ele também tem que fazer. Teve um acontecimento interessante. Eu sonhei com ele na semana que ele desencarnou. Foi muito interessante esse sonho, porque para mim ele foi extremamente real e eu acho que é exatamente assim. Embora sempre a gente tenha uma lembrança metafórica, né? Foi antes dele desencarnar? Não, depois que ele desencarnou. Eu sonhei que eu tinha ido no hospital e eu acho que eu fui. Porque como ele morreu de um infarte, então uma parada cardíaca, vai para o hospital mesmo, né? Para recuperação do perispírito e poder se refazer. Então, eu sonhei que eu tinha ido no hospital. E eu me encontrava com o médico que fez o nascimento dele. E aí ele perguntava assim, tá quase tudo pronto para a cirurgia. Tá faltando soro e algodão. E aí eu via chegar a caixas de algodão com o nome de pessoas queridas minhas. E eu via as caixas com os nomes, fulano de tal, fulano de tal, fulano. Eu via as caixas chegando, pacote de soro, mas de algodão. Antes de eu continuar o sono. Quando eu acordei e falei com meu marido isso, eu falei, Júlio, que interessante. Eram caixas de algodão e tinha o nome das pessoas. Ele falou assim, são as preces. O que é algodão? Acolhimento, conforto, enxuga, cuida.
São as preces. A gente pediu muita prece para o nosso filho. Eu falei, verdade, são as preces. Eu entendi como caixa de algodão. São as preces que chegam. Então, as preces funcionam, gente, funciona. Para quem está desencarnado, e é uma bênção. E aí, eu escutei ele me chamar, mãe, muito longe. E aí, eu fui andando no hospital até achar. Quando eu encontro ele, tinha uma mancha aqui no peito. E aí ele falava assim, mãe, eu quando acordei aqui, eu achei que eu estava sonhando. E quis levantar. Aí depois eu entendi que não era um sonho. Eu morri mesmo. Aí acordei, né? Falei, ai meu Deus, não era para eu acordar, eu não queria saber o resto, sabe? Sim. Mas eu voltei com muita informação importante. Ele desencarnou sem saber. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não senti Sim. que eu tinha morrido, eu só entendi que eu morri depois. E realmente a gente sabe lá no Céu e Inferno, no capítulo do passamento, que esse momento de transição é de perturbação espiritual até a pessoa se dar conta o que aconteceu, né? E poder contar o que houve, o que aconteceu, né? E no enterro dele teve uma cena assim muito bonita. Muitos jovens, se eu pudesse dizer para você assim, foi um mar de jovens. Ele era muito amado, assim, é muito bom saber que o filho da gente é muito amado, né? E aí eu tive muita dificuldade, meu Deus, de decidir se eu ia ou não até o momento que coloca no lugar, Fecha, que ali. fecha, né? Então eu falava pro meu marido assim, olha, eu vou só até aqui, eu vou só até ali. Eu dizendo para ele, não, eu vou só até ali. Aí ele, não, tá bom, vai até onde você acha que dá. E aí eu fui entendendo assim, mas essa cena não vai se repetir. Ou eu digo sim agora, ou eu não tenho mais como refazer esse momento. E aí então eu fui. Quando a gente chegou bem pertinho, aquela multidão em torno, me deu vontade de falar para os jovens, sabe? Eu não sei lá de onde veio isso, assim, mas eu tive vontade de fazer uma homenagem para ele, sabe? E aí eu disse que eu tinha muito orgulho dele, porque ele era um espírito assim tão determinado que eu dizia para ele assim, meu filho, quando eu crescer, eu vou ser igual a você, vou te falar. Ele fazia academia até domingo, porque ele tinha uma determinação para ficar forte, inacreditável. Quando ele quis passar para a universidade que ele queria, do jeito que ele queria, muita determinação. Então, eu falei para eles assim, olha, claro que para mim sempre vai ser cedo, morrer com 19 para 20 anos é sempre cedo, mas eu tenho certeza absoluta que ele completou, sabe? Que ele fez tudo aquilo que ele queria fazer, muito intensamente. Porque eu não vi, em momento algum, ele procrastinar. Tipo, amanhã eu faço, depois eu vou. Tudo era para agora, para a hora. O que me dá a impressão, assim, que o espírito sabe que ele vai durar pouco. Ele tinha muita vontade de viver, ele vivia intensamente todos os minutos. Ele fazia planos muito longos ou não? Curtos. De médio prazo. Não tão pequeno, mas de médio prazo. Mas ele não tinha uma coisa assim muito distante. Mas eu ficava impressionada com a disciplina que ele tinha com isso. Ele tinha tudo escrito. O que ele ia realizar naquele ano, tudo organizado. Tanto que quando eu fui retirar todas as coisas dele, os papéis, os documentos, eu fiquei impressionada. Meu Deus, com quem que esse menino aprendeu isso? Porque eu não sou assim. Assim, o armário dele tinha uma calça de cada cor, não tinha nada repetido, enxuto, sabe? Aquela pessoa minimalista, assim. Sim. Eu não posso perder tempo, assim. Muito cônscio disso, sabe? Então, foi isso que eu fui falando para os jovens, assim, que aproveitasse um tempo, que aquela experiência com ele tivesse valido para eles. A marca que ele deixou de determinação, responsabilidade, autocuidado. Ele era super cuidadoso com a alimentação, com tudo. Mas era uma pessoa leve. Se é o que eu mais sinto falta da presença dele, a leveza, a graça que ele tinha, que era de uma alegria que ele contagiava a casa maravilhosamente, assim. Então, hoje, quando lá em casa eu sinto essa atmosfera boa, essa alegria, eu falei, ai, Bruno está por aqui. Sim. Porque é como os espíritos se apresentam, né? Cada espírito tem a sua psicosfera, né? Se é densa, a gente sente aquela coisa, ai. Se é uma pessoa que tem esse clima, essa atmosfera positiva, onde vai, contagia, né? Então, lá em casa a gente sente assim. Então, eu tenho
saudade dessa experiência um pouco mais concreta, mas eu já aprendi a conviver com isso dele, tá tudo certo. Sim. E aí os outros livros é nesse mesmo sentido? O que aconteceu? O segundo livro, já tinha passado um bom tempo, já estou bem quando eu vou escrever esse segundo livro. E o que fez você escrever esse segundo? Porque o primeiro foi... O primeiro foi toda essa dor enorme, né? É. O segundo foi o seguinte, eu já sou psicoterapeuta há 35 anos, né? Então, o que acontece, pelo menos no meu caso, né? Psicoterapeuta, espírita que sou, eu entendo o seguinte, eu tenho uma vontade de despertar as pessoas que estão dormindo, de ajudá-las a sair das repetições, a sair da enrolação na encarnação. Então, assim, esse é meu tom nas palestras, é o meu tom nos grupos de estudo, lá nos grupos da Joana, né? Sair desses lugares... Como se a gente se esquecesse que está aqui para crescer. Desperta ao tu que dormes, Desperta ao tu que dormes, Então, assim, você está na casa espírita, você já conhece isso, e você está enrolando por causa de quê? O que te falta para você dar esse salto, sabe? Mergulhado em ressentimentos passados ou em lutos prolongados, revoltas e coisas assim. Então, eu gostaria de um livro que ajudasse as pessoas a dar um passo para caminhar. Então, eu criei capítulos que tem exercício em cada capítulo, para ajudar nesse processo de se olhar. Foi quando eu estava escrevendo esse livro, estava no meio do caminho. Foi quando eu fui na mansão, ele me revelou essa história do meu filho da vida anterior. Quando eu saí da mansão, eu saí assim, caramba, que virada de chave que aconteceu comigo hoje, assim. Eu saí de um estado, assim, de um pouco de... que pena que você foi, meu filho. Eu saí disso para assim, nossa, agora você está livre, meu filho. Porque agora já zerou, agora, a próxima encarnação, você vai poder viver o tempo que você quiser. Você vai cuidar direito, que eu estou sabendo que você é bom, dedicado, mas assim, a gente combinou, só que eu tinha esquecido, que a gente ia ficar junto uns 20 anos por aí, para você zerar o que não estava legal aí na sua experiência, e agora você está livre. Então, eu comecei a ficar muito feliz, assim, olha, você foi exitoso, você foi corajoso de aceitar essa proposta, então você já está perante a sua consciência, e as leis do equilíbrio que regem a vida, estou muito orgulhosa de você, muito, porque você viveu super bem esses 20. Então, eu fui para casa, assim, numa alegria muito grande. Aí, no sábado, volto eu lá para a reunião pública. E aí, o Divaldo estava sozinho no palco, eu falei, Divaldo, eu vim te agradecer. Foi uma virada de chave, eu tinha um certo lamento, agora não tenho lamento algum, agora eu estou olhando para ele de uma outra maneira, muito obrigada, eu não sei como te agradecer, eu sei que não é você, mas é você também, é você que está aqui, então, muito obrigada. Receba. Recebe aí você. Aí ele falou assim, até que enfim, minha filha. Que bom, faça algo de bom com isso e tal. E fui embora. Quando eu passei no Pelourinho para dar uma volta... Isso já tem quanto tempo? Isso foi 2024. Aí, estava eu no Pelourinho, aí eu vi uma plaquinha assim, caminha que a vida te encontra. Eu falei, caramba, foi exatamente isso que aconteceu comigo, com ele. Aí virou o nome do livro, Caminha que a vida te encontra. Que bonito. E o terceiro livro, que se chama Mãe, foi num dia que eu fui fazer palestra, num dia de finados, lá na Mansão do Caminho, que eu contei várias histórias, né? Uma delas foi uma história que eu escutei o André Trigueiro contar, que eu guardo no meu coração essa história, o que é a grandeza do amor. E eu agradeço, viu, André? Essa história eu carrego todo lugar que eu vou. Você vai contar essa história agora, né? Conto. Conto. O André disse que foi fazer uma reportagem na região do Crack, aqui do Rio de Janeiro. Aí ele foi fazer a reportagem, disseram assim, daqui para frente você não pode passar, não. Mas você fica por sua conta de risco, se quiser. Você acha que ele se arriscou? Claro que não, né? Aí ele volta do ponto. E aí tinha uma mãe parada. E aí ele foi conversar com ela. Você costuma vir aqui? Uma conversa meio informal. Você costuma vir aqui? Sim, não sei o quê. Ela disse, sim, eu venho todos os dias. Eu espero meu filho passar. Porque ele é usuário de crack e ele fica aqui. E todos os dias eu venho e convido
para ele ir lá em casa. Eu digo para ele assim, filho, tem um feijãozinho fresco, você toma um banho, descansa um pouquinho, depois você volta, filho. Nós vamos? Fica um pouquinho lá em casa, só para você descansar. Às vezes eu consigo, e às vezes não. Quando ele contou essa história, eu pensei assim, nossa, toda mãe ia arrancar o filho desse lugar. Não, você vem agora, ou então eu não volto nunca mais aqui, ou qualquer coisa parecida. A grandeza que eu vejo dessa história e dessa mãe simples é, eu aceito, meu filho, as suas escolhas. Claro que eu gostaria que você escolhesse diferente, porque eu queria que você escolhesse a vida. Mas eu te amo tanto que eu vou aonde dá para ir. Mais do que isso não é possível, mas eu não arredo o pé de onde o máximo, né, me é permitido ficar perto de você. Então, ela visita o filho todo dia. Tem vezes que ela consegue ver, tem vezes que não. Mas a beleza do diálogo dela é que ela não quer mudar ele. Ela diz, depois você volta. Então, ela diz, é a sua escolha de voltar. Tá tudo bem. Eu continuo amando você do mesmo jeito. Então, a gente fala tanto de amor incondicional, é isso. Amor incondicional não é... Claro que o amor de Jesus é incondicional e altíssimo grau, mas existe um amor incondicional no nosso nível que é... Eu não desisto de estar perto de você quando você escolhe diferente, porque a gente retira o afeto quando o outro não escolhe o que eu quero, não é? Não, você está escolhendo isso, então a punição é eu vou me embora da sua vida, né? Até você escolher o que eu quero. E a mensagem dessa mãe é o contrário, ou seja, o amor permanece mesmo que você escolha diferente. Então, será que a gente pode amar diante de escolhas diferentes das nossas? Isso, para mim, é uma grandeza inacreditável. Então, essa história que o André contou me marcou de uma tal maneira que eu contei lá na mansão. Falei, olha, o André Trigueiro contou essa história. O que teve de mãe que me procurou quando eu desci do palco para contar? Meu filho corta os braços. Meu filho se suicidou. Meu filho está na prisão, eu visito meu filho. Meu filho. Eu falei, meu Deus, eu não sou o Divaldo Franco, eu não sei o que dizer para essas mulheres, porque ele sabe o que dizer. Olha, aconteceu, eu não sei. Então, eu oferecia para elas abraço, um acolhimento de palavras, mas eu saí assim, me sentia um cisco, uma pulga, sabe? Eu falei, nossa, as dores são de uma densidade inacreditável. A mansão do caminho estava lotada, assim. E eu me senti muito impotente diante de algo tão grande. Quando eu voltei para casa, pensei, preciso escrever, mas não sei o quê. Peguei o avião de volta, dormi. No meio da noite, eu acordei com a capa do livro. No sonho. Eu sonhei a capa e eu sonhei o índice. E aí, nem sei como, que eu não sou muito disso, assim, aí eu acordei e escrevi num papel tudo que estava no meu sonho, com medo de esquecer. O nome do livro e o índice. E dormi. Quando amanheceu, eu falei, eu sonhei ou isso aconteceu? Aí eu fui procurar o papel, achei o papel. O que era o índice? Aquelas mães. Então, era assim, mães que perderam seus filhos por suicídio, mãe cujos filhos fazem escolhas difíceis. E fui vendo que, na verdade, era aqueles recados que eu gostaria de dar e não deu para eu dizer tantas coisas para elas, assim. E aí, então, pedi para a Sâmia, que é uma poetisa incrível, que é a esposa do Jorge Elahá, poemas, e ela me deu um poema para cada capítulo. Olha que bonito. E aí ficou um livro, a Sâmia também já teve experiência na perda de um filho pequeno. Então, a gente tem muita identidade, muita proximidade. E o livro é isso. E sabe o que já está acontecendo? Algumas mães me procuram e dizem assim, olha, no seu livro não tem o meu caso. Eu falei, tá, qual é o seu caso? Eu são óvulos doados, eu tive filhos com óvulos doados. Eu queria saber o ponto de vista espiritual sobre isso. E assim, eu falei, bom, então vai ser o Mãe 2 esse livro, porque tem muita história de mãe para a gente abarcar, né? Que são as histórias humanas, né? Você também tem experiências em presídio, né? Sim, tenho. Não tenho muita, não. Foi só uma vez que eu fui em Tupaciguara, lá em Minas, e eu fui num presídio de homens, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para eles? Eu não tenho a menor experiência disso, sabe? Então, quando eu sentei numa roda com eles,
Esses homens que eu fiz o trabalho de grupo com eles já estão em processo de melhora. Ainda não sei quanto tempo eles iam ficar presos ainda, um bom tempo, mas eles já estão assim, como é que se fala assim? Um bom tempo sem atitudes negativas, de bom comportamento. Isso, então são esses que eu fui conversar. Eu falei para eles sobre a luz que a gente tem dentro do coração. Eu falei, olha, todos nós somos luminosos, todos. E se a gente se lembrar que a gente é luz, a gente, mesmo que temporariamente a gente esteja passando por momentos sombrios, a gente tem condição de poder acender isso e atravessar com menos sofrimento. Então, eu queria que vocês se lembrassem dessa luz que toda criança tem, quando vocês eram crianças. Qual era a sua característica que você mais gostava de ter? Aí sabe o que aconteceu? Eles queriam contar o crime. Eles estão tão automatizados com aquilo. Não, eu fui preso porque eu isso, aquilo. Não, isso eu não quero saber. Isso aí você já contou 50 vezes, para mim, nada, isso não é você para mim. Isso foi um deslize na sua vida. Eu quero saber da luz que permanece. O que você pode contar para você? Foi a coisa tão linda, porque eles contaram, quando eles eram crianças, eles eram criativos, eles eram generosos, eles eram engraçados, eles eram travessos, eles eram felizes. Então, eles foram contando as características que eles tinham quando meninos. E pedi também para eles se lembrarem de pessoas significativas da infância, de algum vínculo. 90% era mãe. A minha mãe, ou às vezes uma avó. Então, a experiência que eles têm são experiências de acolhimento, em algum momento da vidinha deles. Procurar a mãe, não saber onde a mãe está, mas já tinham tido algum tipo de vínculo. Então, quando a gente vai entendendo isso... Essa semana mesmo, minha filha estava me perguntando isso, né? Mas, gente, que a criança só chama a mãe, né? Podia chamar o pai um pouco, ia ser bom e tal. Eu falei assim, minha filha, tem uma coisa que não dá para a gente tirar da nossa realidade, pelo menos por enquanto. A ligação entre uma mãe e um filho é visceral. Seu filho já teve dentro do seu corpo. Um amor no seu peito. Como que você pode achar que isso tem pouca vinculação? Talvez um dia, mais para frente, vai nascer todo mundo de proveta, não sei, no laboratório, FIV, não sei lá. Mas, por enquanto, é assim. E aqueles homens lá no presídio contaram exatamente essas experiências. Então, nos momentos sombrios, lembrar desses vínculos, dessa luz, fortalece o espírito para poder lidar com as adversidades. Então, como é que eu faço um diálogo espírita sobre isso, um diálogo cristão? Assim, Jesus falava sobre isso. Ele disse que todos nós temos a capacidade de fazer brilhar a nossa luz. Que nós somos candeia. Eles ficaram, assim, super ligados, né? Aí teve um que falou assim, olha, eu não estou conseguindo me lembrar de uma característica minha, mas eu tinha uma sensação, assim, de que a vida era tão grande, né? Eu falei, é mesmo. A vida vem de muito longe. A sua vida não nasceu com seu pai, com a sua mãe. A sua vida vem de Deus. Você quer ver? Aí eu pedi para ele levantar e botei todos os outros atrás dele, sabe? Aí fui botando pai e mãe, avô, avó, tal. Eu fiz como se fosse assim um triângulo, sabe? Fechando nele. Aí eu trouxe ele para frente e virei ele. Eu falei assim, olha de onde a vida vem. Vem atrás de todo mundo, que encharcou todas essas pessoas e chegou até você. Ele olhou, aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar e se sentiu encharcado novamente disso. É disso que a gente se desconecta, sabe? Da nossa origem divina. Eu falei, você entendeu o que quer fazer brilhar a sua luz? É isso aí que tem no seu coração. Que isso ninguém tem como tirar da gente. Embora a gente possa se desconectar, mas isso não é algo que alguém leva. É capaz, você é capaz de reconectar com isso. E aí fui perguntando para os outros, alguém mais quer experimentar esse lugar? Vários quiseram experimentar o mesmo lugar. Sabe, sentir a força atrás e olhar para eles. Foi muito, muito legal isso. Quando reencarnados e voltando, acho que desencarnado, né? E voltamos para o mundo espiritual, ficamos com a
forma da última encarnação? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Mas puder respondê-la. Então, Keila, sim. Sim. Quando a gente desencarna, a gente não troca de roupa assim tão fácil, não. Então, perispírito e espírito são tão juntinhos que fica até difícil a gente separar o que é um e o que é outro. Então, sim, a gente mantém durante um bom tempo a sua última experiência reencarnatória. Quando vai se aproximando a sua próxima encarnação, isso vai ficando esmaecido, o que era seu nome, o que você fazia, qual a sua identidade, para que você possa ir se desapegando dessa identidade anterior e se abrir para a identidade seguinte. Agora, se você for um espírito evoluído, crescido, quanto mais evoluído, mais liberdade você tem de escolher como você quer aparecer. Então, vamos pensar no Emmanuel. Emmanuel, depois de ser Públio Lentulus, ele já foi outras coisas, já foi Padre Emanuel da Nóbrega, mas ele escolhe aparecer para a gente como romano. Entende? E Bezerra de Menezes é a mesma coisa. Você acha que o Bezerra de Menezes tem barba? Ele não é mais daquele jeitinho. Mas ele escolhe aparecer desse jeito porque assim a gente consegue reconhecê-lo facilmente. Nós já temos esse estereótipo do Bezerra de Menezes de olhinho azul, o cabelinho meio grisalho, barba cheia. A gente olha para ele, a gente vê um médico, a gente se sente acolhido, imagina ele de branquinho. Então, um espírito evoluído, ele tem mais liberdade de poder plasmar perispiritualmente como ele vai se mostrar para os encarnados. Mas nós, os comuns, se dá daquele outro jeito que eu falei. A gente conserva a última até a gente ir se desapegando e poder reencarnar novamente. Como diferenciar a intuição das paranoias? Ah, que bacana essa pergunta. Uma vez me perguntaram assim, como saber se é um obsessor que está me dando ideia ou se é um espírito bom? Claro que você vai examinar o teor, mas às vezes um obsessor mente, mistifica, se faz passar por outro. E pode ter um tipo de palavreado que parece que é bacana beça e você acredita porque você tem pouco autoconhecimento. A diferença é que um espírito adoecido, ele é insistente, invasivo. Então, ele vai repetir a informação muitas vezes o tempo todo, até substituir o seu pensamento pelo dele. Interessante. Um espírito luminoso, não. Não é invasivo, não é insistente, ele é presente. Não ultrapassa seus limites. Então, ele sugere. É mais sutil. Mas ele não fica, faça isso, faça isso, faça isso. De jeito algum. Ele não é controlador. Um espírito luminoso, ele é respeitoso. Então, ele pergunta, que tal isso, isso e isso? Liga para sua mãe, liga para a mãe, liga para sua mãe, abre uma página. Então, é uma sugestão. E ele deixa você com aquela sugestão porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Daqui a um pouco ele vem, sugere de novo, sugere de uma outra maneira. E vai deixando com você a possibilidade de você poder se abrir aquilo ou não. Então, uma paranoia é insistente. É algo que você fica perturbado, que tira a sua calma. Um processo luminoso, né? uma intuição, uma inspiração de um espírito evoluído, jamais é desse jeito. Eu gostaria de dizer algumas coisas assim que foi me ocorrendo, né? Quando Jesus diz para a gente que nós somos uma candeia viva e que a gente precisa se colocar sempre em cima do móvel, digamos assim, em vez de escondido, que a gente tem muito medo da luz também, né? Incrível isso, a gente quer tanto a luz, mas a gente tem um medo da responsabilidade que é isso. Mas eu acho também que a gente não aguenta muito tempo esconder quem a gente é, o que a gente sente, o que são as verdades para nós. Então eu penso assim, não precisa você ficar dizendo as perguntas de cor do Livro dos Espíritos para as pessoas. Olha, no Livro dos Espíritos, questão 350, quer dizer, não é isso, mas que a gente não pode mais fazer de conta que a gente não sabe. A gente precisa poder dar os nossos testemunhos onde quer que a gente esteja. A gente está infiltrado em tanto lugar, não é? É o trabalho, é a escola, é o vizinho, onde quer que você esteja.
algo sobre essa verdade que te libertou, você também pode oferecer para alguém. Assim como alguém foi luz para você, porque te trouxe algo, algum entendimento, que te libertou, que te fez virar a chave, que você possa ser também esse, que vira a chave de alguém com uma frase, um acontecimento, uma explicação. Eu conto, em muitas palestras eu conto essa história, tão engraçada que aconteceu comigo. Eu saí do centro, peguei um Uber para ir para casa. E aí, esse motorista, ele chegava a ser engraçado, ele estava fazendo uma queixa, assim, que esse mundo tá insuportável de se viver, porque é um mundo que está com os valores tudo trocado. Que é como se ele tivesse se sentido muito desprotegido, assim, esse mundo está sem regras, eu não sei como me mover nesse mundo sem regras, né? Então ele falou de corrupção, ele falou de costumes, e falou. Dava exemplos engraçados, dizia assim, olha aquele homem lá, então era um homem de cabelo bem comprido, assim, que estava numa calçada. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher. Alguém falou que é para ele que é bonito ter esse cabelão. Isso me confunde, Olha que mundo doido que a gente está vivendo, minha senhora. A gente não sabe quem é homem, a gente não sabe quem é mulher, a gente não sabe quem é honesto, quem é corrupto, e não sei o quê. Então, ele foi falando, e eu estou escutando, está desabafando, está tudo certo. Não faltava, assim, uma esquina para chegar à minha casa. Aí ele falou, a senhora não acha? Eu falei, opa, minha deixa. Agora ele respirou. E eu falei, não, eu não acho, não, que o mundo está de cabeça para baixo, não. O que eu estou achando, moço, é que o nosso mundo está em transformação. Qualquer coisa que está em transformação é desarrumado. Mas essa transformação tem uma finalidade para melhor. Só que vai demorar um pouco, talvez a gente não veja essa melhora tão rápido assim. Mas é uma questão de tempo, é uma névoa que está acontecendo. O senhor tem razão de estar ficando intoxicado, porque é uma névoa e tal. Ele parou o carro e disse... Ficou com minha raiva? senhora, não, eu senti um quentinho aqui no meu coração, me fala mais sobre isso. Olha. Ele virou para trás, me fala mais sobre isso. Eu falei, eu não vou sair desse Uber hoje, até eu explicar o planeta de provas e expiações. Mas você não falou para ele assim, abre o celular, entra no YouTube, Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Isso. Aí eu dei para ele o endereço do canal do YouTube. Olha, aqui nesse canal do YouTube o senhor vai achar tudo que o senhor precisa. Foi super legal, assim. Então, assim, mas eu não tinha me preparado para esse momento, nem tinha nada, mas, assim, é a deixa. Então, eu posso ter sido naquele momento a pessoa, o trabalhador de última hora, sabe? Assim, aquele da hora que foi um instrumento para ele poder ter conexão com isso. Você não esperou uma palestra para tantas pessoas, para ser um pouco de luz ali e mostrar para ele, ó, um farol, né? Ei. E olha, assim, tem um caminho. Isso aí não precisa se atormentar com isso. Você pode olhar de uma maneira diferente. Eu estava falando para você ali na sala que eu tive um depoimento de uma senhora muito bacana nesse congresso que eu tive em Brasília, que ela disse assim, a minha filha faleceu e eu vivia muito mal, botando todas as minhas coisas num grande baú. E essa minha filha aqui, ela me apresentou a filha, tem carregado esse peso para mim esse tempo todo. Até que eu escutei uma palestra sua. Alguém me deu uma palestra sua. E aí, então, eu pela primeira vez, entrei numa casa espírita. E agora eu estou frequentando. Nossa, eu fiquei numa alegria. Nossa, alguém passou uma palestra minha sobre perda de entes queridos. E isso foi o caminho para ela poder se encontrar.